Fala, moçada! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Que coisa boa, que coisa maravilhosa, que coisa espetacular! Moçada, é o seguinte, passando aqui para começar uma playlist super, mas super especial. Vou falar sobre a Grande Guerra, ou a Primeira Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. É porque, na verdade, é porque a Primeira Guerra Mundial só se chama Primeira Guerra Mundial porque existiu uma Segunda Guerra Mundial. À época, ela não era chamada de Primeira Guerra, obviamente, porque as pessoas não sabiam que ia acontecer uma outra guerra. Portanto, era chamada de a Grande Guerra e mais. A expectativa é que quando a guerra começou, as pessoas diziam o seguinte: essa é a guerra para acabar com todas as guerras. Essa frase significa milhões de coisas, mas eu quero enfatizar o aspecto da tecnologia. Os envolvidos na guerra acreditavam tanto que o potencial tecnológico, o potencial de arma que existia naquele momento seria suficiente para eliminar qualquer possibilidade de conflito posterior, porque o conflito seria tão forte, seria tão intenso, que qualquer outro conflito seria desnecessário no futuro. Então, primeiro que eles tinham a expectativa de que a guerra fosse muito rápida, e segundo que essa guerra seria tão impactante, ou que os armamentos utilizados seriam tão eficientes, que os países pensariam novamente para envolver-se em qualquer tipo de conflito. Nessa imagem aqui a gente vê, por exemplo, uma, uma trincheira, é uma trincheira muito provavelmente de linha de frente, em que basicamente você tem um buraco, né, um buraco ali no chão, e esse buraco está protegido ali, por exemplo, pelas armas de repetição que já começam a ser utilizadas na Primeira Guerra. Bem, essa é uma trincheira pouco estruturada, portanto, não é uma trincheira de reserva, por exemplo, onde os soldados tinham melhor estrutura para se proteger, para dormir, etc, etc. Aqui é só guerra. E muito provavelmente essa trincheira é uma trincheira ali do início da guerra. Bem, mas antes de falar propriamente o que aconteceu, nesse primeiro vídeo eu quero abordar principalmente os aspectos que antecederam a eclosão da guerra, ao início da guerra. Bem, quero destacar inicialmente uma certa euforia que tomava conta das sociedades na Europa, dos diferentes países. Havia um grande otimismo em relação ao futuro, ao presente e ao futuro. A aristocracia burguesa vivia um momento de grande fé no progresso. É mais ou menos como se as expectativas e sonhos iluministas estivessem sendo realizados naquele momento. Então, com a melhoria nos números da economia, essa aristocracia podia, por exemplo, dedicar parte do seu tempo para o lazer, para a dança, para a arte, para a fruição estética, enfim. Então, nós costumamos chamar esse período de grande entusiasmo, de grande usufruto das benesses do capitalismo de Belle Époque. Eu não sei falar francês, então vocês me desculpem essa péssima pronúncia, essa pronúncia horrível, mas eu não sei falar francês, então me desculpem. Bem, essa imagem aqui é do Lautrec. Eu não sei falar francês e fiquei insistindo em tentar imitar sotaque francês que eu não faço a mínima ideia como é que seja. Bem, esse quadro se chama Dança de Moulin Rouge e, bem, ele retrata um pouco, né, essa vida ali, essa, esse entusiasmo. Na verdade, eu acho que nem é Lautrec, eu acho que o cara chama Henri de Toulouse. Agora, pouco importa, porque essa imagem ela é mais uma ilustração daquele momento ali do que efetivamente eu não tenho interesse de analisá-la. Vocês me desculpem aí, tá? A minha falta em relação à precisão da informação. Bem, de qualquer modo, eu quero enfatizar aqui a questão da expectativa, do grande entusiasmo da aristocracia burguesa, que estava vivendo ali, de fato, o seu auge. Então, o período pré-guerra é um período que, socialmente falando, do ponto de vista da burguesia, havia um momento de grande euforia. Agora, nem tudo eram flores, principalmente se pensar em relação aos países, porque a sociedade, ela experimentava, ela vivia de uma forma.
Outra coisa é como os governos se comportavam nesse momento. A Primeira Guerra é uma guerra de transição entre o mundo, entre as guerras antigas e as guerras modernas. E ela traz muitos elementos dessa transição, porque, por exemplo, em vários lugares houve conflitos, houve combates, utilizando, por exemplo, cavalaria. E a cavalaria vai deixar cada vez mais de ser uma força relevante diante das tecnologias que foram criadas para combate, né? Então, por um lado, você tem o avanço da tecnologia para mostrar essa transição. Por outro lado, a Primeira Guerra faz sucumbir uma série de impérios. Era muito comum que os países, naquele momento, por causa das conquistas coloniais, chamassem os seus países de império. Então, você tem Império Alemão, Império Otomano, Império Russo e vários outros impérios. Inclusive, os seus imperadores carregavam ou faziam questão de serem conhecidos com seus títulos em suas respectivas línguas de César. E em russo, por exemplo, não é César, é Czar ou Czar. Em alemão é Kaiser. E, bem, então esses caras queriam mostrar muito poder. Portanto, havia uma certa animosidade entre os países que estavam ali disputando territórios, estavam disputando mercados consumidores, estavam disputando locais onde pudessem explorar matérias-primas, recursos naturais, enfim. Então, se por um lado, socialmente, do ponto de vista da burguesia, você tinha um clima de grande euforia, do ponto de vista do país, da diplomacia, você tinha muitas dificuldades. Tanto é que os países, como não se acertavam diplomaticamente, eles começam a se preparar para a guerra. Esse período em que não há conflito substancial, mas que os países estão na expectativa de um conflito grande acontecer, é conhecido como paz armada. Então, a paz armada é um momento em que não há conflitos significativos. Conflitos existem, mas eles não são suficientes para serem chamados de guerra, por exemplo. Então, a paz armada é o momento em que os países estão se armando e se preparando para a guerra. Estão melhorando seus equipamentos de guerra, estão investindo em munição, estão investindo em treinamento militar, estão investindo em estratégias, enfim, os países estão ali com essa expectativa. E tudo isso tem a ver com a dificuldade que os países encontravam em se acertarem diplomaticamente na disputa de territórios, como eu já falei anteriormente. E tem um ponto muito importante nessa disputa, que foi a anexação da Alsácia-Lorena, que é uma região que é conhecida como Alsácia-Lorena, mas ela abrange outras cidades, inclusive. Mas as cidades mais destacadas são Alsácia e Lorena. Bem, a Alsácia-Lorena foi anexada pela Alemanha, na verdade pela Prússia, depois a Prússia, juntamente com outros reinos, se torna a Alemanha. Então ela foi anexada, vai fazer parte da Alemanha, e isso vai criar entre os franceses um sentimento de revanche, que a gente chama de revanchismo francês. Então a anexação da Alsácia-Lorena é um dos pontos fundamentais para compreender, por exemplo, a motivação que os franceses tinham para se lançar num conflito dessa envergadura. Para concluir esse slide aqui, eu só queria destacar, portanto, de forma resumida, que a grande dificuldade naquele momento, então, pré-guerra, é de encontrar soluções que passassem pela diplomacia. Na verdade, os países estavam com a expectativa da guerra, eles queriam a guerra. Os alemães mais do que os outros. Franceses e ingleses tinham uma ideia de proteger a posição que eles já tinham, então, portanto, viam na Alemanha uma ameaça a essa posição, portanto, franceses e ingleses, franceses e britânicos, tinham uma posição nesse sentido mais conservadora, de conservar as conquistas que já tinham obtido ao longo do século XIX, e a Alemanha, como era um país que tinha tinha se unificado muito tardiamente, ela estava apresentando a novidade, ela queria mudar as regras do jogo, ela queria transformar aquele mundo que ela encontrou pronto. Esse mundo que não possibilitava, por exemplo, para ela se tornar a maior potência de todas. A Alemanha se tornou uma grande potência, já ali no início da guerra, quer dizer, antes da guerra eclodir, a Alemanha já era uma potência econômica e militar, mas ela queria mais. Ela queria mais espaço, queria mais território, porque no final das contas, a partilha da África, por exemplo, a Alemanha ficou com territórios muito menos importantes do ponto de vista de recursos e de mercado, etc., do que, por exemplo, a França.
A França tinha um território colonial muito grande. Bem, então a dificuldade fez com que eles se preparassem para o conflito. Eu coloquei aqui um ponto que eu não cheguei a mencionar, que é o nacionalismo, que é uma coisa muito importante também nesse contexto. O nacionalismo é a identificação das pessoas em relação à nação, ou seja, aquilo que torna a pessoa alemã, francesa, enfim, né? O fato da pessoa se identificar com aquilo. E esse nacionalismo ele vai ser extremamente importante, porque em alguns momentos, inclusive, a exacerbação desse nacionalismo vai virar patriotismo, que é essa declaração de amor à pátria. E isso vai ser a primeira vez, de forma mais massiva, em que as pessoas vão para a guerra, os soldados vão para a guerra em nome da nação, para defender a nação. Pelo menos inicialmente, esse sentimento ele impele os soldados para irem para a guerra. O que é diferente, por exemplo, na Rússia, porque os soldados que vão para a guerra, na Primeira Guerra, em nome da Rússia, quer dizer, não vão em nome da Rússia, eles vão em nome do czar. Tanto é que o czar, pessoalmente, ele faz questão de ir à frente das tropas, pelo menos de alguns batalhões, para se apresentar como aquela pessoa que envia os soldados. Então, havia uma identificação com o czar, né, que era o imperador russo. Agora, no caso da Alemanha, da França e da Inglaterra, você tem ali a criação não, mas a consolidação de um sentimento de pertencimento a uma nação. Isso vai ser fundamental. Bem, eu vou parar por enquanto com esse vídeo aqui, então nós continuamos no próximo vídeo, falando um pouco mais de antecedentes, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco e eu não quero que vocês fiquem bored, como é que chama? Enfadonhados, enfadados, chateado, nem chateado. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, portanto, a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom, moçada? Um grande abraço para vocês e até mais, gente. Tchau!